O aumento expressivo dos preços no supermercado não é um fenômeno isolado, nem resultado de um único fator. Ele é a manifestação visível de uma série de desequilíbrios macroeconômicos que se acumulam ao longo do tempo e se materializam diretamente no consumo básico das famílias. Quando o brasileiro percebe que o carrinho de compras está cada vez mais caro, ele está, na prática, sentindo os efeitos finais de decisões monetárias, fiscais, produtivas e estruturais tomadas muito antes de o produto chegar à prateleira. O mercado ficou caro porque o nível geral de preços da economia aumentou de forma persistente. Tecnicamente, isso caracteriza um processo inflacionário. A inflação de alimentos, embora tenha especificidades próprias, responde aos mesmos mecanismos econômicos que afetam toda a economia. Ela é resultado da interação entre oferta, demanda, custos de produção, política monetária, política fiscal e estrutura produtiva. Um dos primeiros fatores a ser compreendido é a inflação de custos. Alimentos não surgem prontos no supermercado. Eles passam por cadeias produtivas longas e complexas, que envolvem produção agrícola, transporte, armazenamento, processamento industrial, distribuição e varejo. Quando os custos em qualquer uma dessas etapas aumentam, esse aumento tende a ser repassado ao preço final. Energia elétrica mais cara encarece a produção industrial e o armazenamento refrigerado. Combustíveis mais caros elevam o custo do transporte. Fertilizantes, muitos deles importados e cotados em dólar, encarecem a produção agrícola. Embalagens, logística e mão de obra também pressionam os custos. Outro fator central é a taxa de câmbio. Economias como a brasileira são estruturalmente sensíveis à variação do dólar. Mesmo alimentos produzidos internamente sofrem influência cambial, porque insumos, máquinas, fertilizantes, defensivos agrícolas e combustíveis têm seus preços atrelados ao mercado internacional. Quando a moeda nacional se desvaloriza, os custos de produção sobem, independentemente de o produto ser nacional ou importado. Além disso, produtores passam a ter incentivo para exportar, reduzindo a oferta interna e pressionando ainda mais os preços domésticos. A inflação de demanda também exerce papel relevante. Em determinados períodos, políticas de estímulo ao consumo, expansão do crédito ou transferências de renda elevam o poder de compra nominal das famílias. Quando essa expansão da demanda não é acompanhada por aumento proporcional da oferta de bens e serviços, o resultado natural é a elevação dos preços. O problema não é o aumento do consumo em si, mas a incapacidade da estrutura produtiva de responder rapidamente a esse aumento. Essa incapacidade está diretamente relacionada à baixa produtividade da economia brasileira. Produtividade é a quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de trabalho ou capital. Economias com baixa produtividade enfrentam limites rígidos de oferta. Isso significa que qualquer choque positivo de demanda, mesmo que socialmente desejável, tende a se converter em inflação. O supermercado fica mais caro porque a economia não consegue produzir, transportar e distribuir alimentos de forma suficientemente eficiente para atender à demanda crescente, sem pressionar os preços. A política monetária entra nesse processo de forma indireta, mas decisiva. Para conter a inflação, o Banco Central eleva a taxa de juros. Juros mais altos encarecem o crédito, reduzem o consumo e o investimento e desaceleram a atividade econômica. No entanto, juros elevados também aumentam os custos financeiros das empresas. O varejo, a indústria de alimentos e os produtores rurais operam com capital de giro, financiamento e crédito bancário. O aumento do custo do dinheiro acaba sendo incorporado à formação de preços, especialmente em setores de margens apertadas, como o alimentício. Outro componente relevante é a política fiscal. Déficits públicos persistentes elevam a percepção de risco econômico. Isso pressiona a taxa de câmbio, eleva as expectativas inflacionárias e dificulta o trabalho da política monetária. Quando o Estado gasta de forma estruturalmente acima de sua capacidade de arrecadação, a consequência indireta é a perda de poder de compra da moeda. O supermercado caro, nesse contexto, é uma das formas mais imediatas pelas quais a população sente os efeitos do desequilíbrio fiscal. A inflação também possui um componente inercial importante. Em economias que convivem historicamente com inflação elevada ou instável, agentes econômicos passam a reajustar preços de forma preventiva. Fornecedores antecipam aumentos, esperando custos futuros maiores. O varejo ajusta preços para proteger margens. Trabalhadores buscam recompor perdas salariais. Esse comportamento cria um mecanismo de auto-reforço inflacionário, no qual os preços sobem não apenas pelo que já aconteceu, mas pelo que se espera que aconteça. Além disso, o setor de alimentos sofre com choques climáticos e logísticos. Secas, enchentes, eventos extremos e problemas de infraestrutura afetam diretamente a oferta. Em uma economia com infraestrutura deficiente, esses choques têm impacto amplificado. Estradas precárias, armazenamento inadequado e gargalos logísticos aumentam perdas e custos, que novamente são repassados ao consumidor final. É importante destacar que o aumento do preço no supermercado não significa necessariamente aumento proporcional de lucro ao longo da cadeia.
Muitas vezes, produtores, distribuidores e varejistas também enfrentam margens comprimidas. O que ocorre é uma redistribuição de custos ao longo da cadeia produtiva, culminando no consumidor, que tem menor poder de barganha e não consegue repassar esse custo adiante. Outro fator estrutural é a elevada carga tributária indireta. Impostos sobre consumo incidem em cascata sobre alimentos, transporte e energia. Mesmo quando alimentos básicos possuem algum tipo de desoneração, os insumos e etapas intermediárias continuam altamente tributados. Isso encarece o preço final de forma silenciosa, tornando o supermercado mais caro, sem que o consumidor perceba claramente a origem desse aumento. A combinação desses fatores cria um ambiente no qual o mercado se torna estruturalmente mais caro. Não se trata de um problema conjuntural simples, nem de ganância isolada de produtores ou varejistas. Trata-se de um sistema econômico que opera com baixa eficiência, alta instabilidade macroeconômica, moeda frágil e estrutura produtiva limitada. Para o brasileiro comum, o efeito final é a perda contínua do poder de compra. O salário nominal pode até subir, mas raramente acompanha o aumento real dos preços dos alimentos. Isso força as famílias a reduzirem consumo, substituírem produtos, recorrerem ao crédito ou comprometerem poupança, quando existe. O supermercado caro se transforma em um mecanismo silencioso de transferência de renda, penalizando principalmente os mais pobres, que destinam maior parcela da renda à alimentação. No longo prazo, não existe solução simples ou imediata para esse problema. Controlar preços artificialmente gera desabastecimento. Reduzir juros sem ganhos de produtividade acelera a inflação. Aumentar gasto público sem equilíbrio fiscal desvaloriza a moeda. O único caminho estrutural envolve aumento de produtividade, estabilidade macroeconômica, política fiscal responsável, política monetária crível e investimentos consistentes em infraestrutura, educação e eficiência logística. Enquanto essas bases não são consolidadas, o supermercado continuará sendo o termômetro mais sensível da economia. Ele reflete, de forma direta e cotidiana, os desequilíbrios que muitas vezes parecem abstratos quando discutidos em termos técnicos. O mercado ficou caro porque a economia, como um todo, ficou mais cara de operar. E enquanto os custos estruturais da economia permanecerem elevados, o consumidor continuará pagando essa conta, silenciosamente, a cada ida ao supermercado,